Olá, sejam bem-vindos à nossa Sala da Alma. Muito bom ter sua companhia aqui e nós queremos agradecer também a todos os seus comentários. Todo mundo tem deixado ali pra gente um recadinho, ou pra pastora, ou às vezes até alguma pergunta. Às vezes a gente não tem trazido aqui algumas perguntas porque muito do que vocês têm escrito lá, a pastora tem falado aqui nas nossas Sala da Alma, parece que a gente está em sintonia. Tudo bem, pastora? Tudo bem, moça. Então tá joia. Nós vamos começar aqui mais um assunto. Hoje a pastora vai falar com a gente sobre a desesperança. Mas se você perdeu algum episódio, eles estão todos disponíveis nas nossas redes sociais da igreja. Igreja Caminho da Verdade. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Vamos lá? Vamos lá então, pastora? Vamos. Eu quero começar falando de um versículo bíblico, 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então o apóstolo Paulo ele fala sobre as três virtudes, principais, que é a fé, a esperança e o amor. E eu quero falar hoje sobre desesperança. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre esperança, a importância da esperança. A esperança, ela é um resultado, ela é um sintoma quando a alma está bem, Quando a alma está bem, a alma tem esperança, A alma, e a esperança é uma coisa tão interessante, Muzi, que ela não é uma avidez pelo futuro, mas ela é um contentamento com o presente, onde te conduz a um planejamento sóbrio, equilibrado e cheio para o futuro. Por que eu falo planejamento cheio? Porque geralmente as pessoas fazem planejamento para o futuro vazio, Vazio de condições, vazio de técnicas, de dinâmicas, de suporte, de recurso. Mas quando você tem esperança, por isso que a esperança é um ingrediente da fé, A fé é a certeza e a esperança. Porque quando você tem a esperança, o seu contentamento com o presente, por conta de todos os meios pelos quais você tem trabalhado, por toda a aprovação, por todas as considerações que você tem trabalhado no dia de hoje, te traz aquele contentamento, onde o contentamento ele enche, porque se eu estou contente com o presente, eu tenho esperança para com o futuro. Agora, se eu estou descontente com o presente, o que eu tenho para com o futuro? Ansiedade, avidez, cobiça, qualquer outro tipo de coisa, menos esperança, porque a esperança é uma coisa sagrada, Então, a esperança, Muzi, ela é o meu contentamento do presente, e aí eu tenho aquela visão cheia para o futuro. Cheia do quê? Aquela visão completa, aquela visão com segurança. Quando eu sinto insegurança, é porque não é esperança. A esperança, ela não é uma insegurança com respeito ao futuro. A esperança, ela é repleta, ela é cheia, Ela é ocupada de recursos já predominantes no presente. É ótimo a senhora já começar com essa definição, porque às vezes as pessoas têm uma impressão errada da esperança associada a um pensamento positivo, a uma alegria, a uma euforia, para se fazer algo. E aqui a senhora já explicou pra gente de onde ela nasce, desse planejamento, desse trabalhar. Ela é um resultado, pastora? A esperança, ela tem muito mais de força do que de alegria. Muito mais de força. Muito mais de força. Por quê? Porque eu não preciso estar dominada por uma alegria e chegar num estágio eufórico para ter esperança, mas eu preciso de força para ter esperança. Pessoas que estão fragilizadas, elas não têm esperança. Então a esperança é um ingrediente muito importante, é uma virtude muito importante para você. Existem pessoas que não dão valor à esperança, Musa. É por isso que nós vamos falar sobre desesperança. A desesperança é um estado da alma acumulativo. As pessoas, elas começam a acumular frustrações, a acumular decepções. Uma coisa muito importante que eu vou falar para você é a digestão de coisas ruins da sua vida. O apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante em Filipenses, ele diz assim, olha, eu estou aprendendo, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Eu só terei força para avançar aquilo que está diante de mim se eu ter a condição, o aprendizado de esquecer. Esse esquecer não é retirar as informações
do seu cérebro, mas é tirar as intoxicações emocionais. Quando é que eu esqueço de algo que me aconteceu no passado? Quando aquilo não tem mais relevância emocional. Quando eu lembro daquilo e aquilo não me traz mais o mesmo sentimento que havia. Então eu estou esquecendo, eu aprendi a esquecer. E o amor próprio, até nós podemos falar sobre características do amor próprio. O amor próprio, o que ele faz, Muzi? O amor próprio, ele te ensina a esquecer coisas que te fizeram mal, coisas que foram ruins para você. Então a importância de você ter esse amor próprio. A desesperança, o que ela é? Ela é um estado acumulativo dessas indigestões de acontecimentos, de aflição que ficaram dentro de você. Então, inicialmente falando, quanto mais você acumular experiências negativas, emoções dessas experiências, mais você vai ser uma pessoa desesperançosa. Quanto mais você alimentar as frustrações, as decepções dentro de você, como uma nostalgia, como uma revolta, como uma frustração, seja o teor que for que você condicionar isso, você vai ter desesperança. Isso Até é fato. porque a senhora acabou de nos ensinar sobre esse planejamento. A esperança já gera esse planejamento para o futuro, né? E não tem como se planejar nada se nós não saímos de algo que ficou ainda para trás, né, pastora? Não tem como, você não consegue projetar, né? Você já está com ocupado, algo que aconteceu. Exatamente. Porque o passado, ele tem a tendência de querer ocupar tudo na sua vida, porque foi um fato real. Então, se você pensar comigo, um acontecimento do passado, o que ele ocupou da sua alma? Da sua situação anímica? Quase tudo. Ele ocupou o seu racional, ele ocupou a sua vontade, ele ocupou os seus sentimentos, houve participação de pessoas, você contribuiu. Então o passado é uma coisa muito forte. Então se você está envolvido com o passado, dificilmente terá lugar dentro de você para coisas esperançosas, para coisa do futuro. Por isso que pessoas que paralisam no passado, aí as pessoas dizem, meu Deus, tudo que eu faço não dá certo, tudo que eu planejo não dá certo. Por quê? Porque pessoas que ficou parada no passado, elas ficaram paralisadas no passado, elas não conseguem projetar nada. Tudo que elas pegam, aquele sentimento frustrado, aquele sentimento mal resolvido, aquela combustão negativa, vai fazer o quê? Vai vir sobre o projeto, vai vir sobre aquilo que está fazendo e vai anular e vai desencadear uma bancarrota. Pastora, a senhora nos disse então que a esperança é uma virtude. A desesperança já é a projeção de um sentimento ruim? Em virtude da falta desse contentamento pelo que a gente recebeu? A desesperança não é uma coisa muito simples assim, Muzi. Ela não é apenas a falta da esperança, ou ela é um acúmulo isolado, mas ela é uma tendência que a pessoa ela contrai essa tendência por uma inabilidade. Geralmente, Muzi, mais uma vez nós vamos, né? A pessoa aprende a ter desesperança na infância. Na infância ela aprende a ter desesperança. Por exemplo, quando os pais... Porque, pastor, então, eu aprendi a ter desesperança porque eu passei muita privação. Privações não dão à criança desesperança, mas pais desesperançosos trazem filhos desesperançosos. Pais que, eu me lembro até hoje, por exemplo, quando minha mãe, nós éramos crianças, e às vezes a gente passava muita dificuldade, a minha mãe pegava o prato de arroz e feijão, e ela brincava com a gente, e ela cortava isso em 4. Eu me lembro, eu tinha 4 anos de idade, e ela cortava em 4, e ela fazia joguinhos com a gente, e você nem percebia que você estava comendo só arroz e feijão. Quando tinha arroz e feijão e alface, ela fazia as trouxinhas do arroz e feijão com alface, e ela fazia a gente comer tudo na alegria, tudo naquela questão de habilidade de mãe. Por quê? Porque ela nunca permitiu, a privação chegava até nós, mas não chegava a tristeza, não chegava o caos, não chegava a desesperança, não chegava. Então ela blindava. Então a gente nem percebia a privação como uma coisa assim, terrível, ruim, maximizada. Mas olha como é importante, a senhora está dizendo, não é uma alienação, né? Porque às vezes as pessoas confundem isso, né? A família viveu de fato que
estava sendo proposto ali naquele momento pela vida, mas aquilo não se tornou não gerou um sentimento, não gerou uma tendência familiar. Sim, Por quê? Porque houve uma pessoa que soube blindar os filhos da desesperança, né? Então, privações não formam pessoas desesperançosas, mas pais desesperançosos formam crianças, adultos desesperançosos. Então, Muzi, a esperança, ela é extremamente importante para a resistência da alma, né? Pessoas esperançosas são mais felizes, pessoas desesperançosas são mais tristes, né? Então, a alma, quanto mais esperança, quanto mais fundamento de esperança ela tem, mais força ela tem para enfrentar as situações. Então, às vezes você não sabe, o outro não sabe, mas pessoas que são mais resilientes, que são mais fortes em circunstâncias, em situações que não chegam ao desespero, né? Já fala tudo, né? São pessoas que têm mais esperança. Então, pessoas que têm mais esperança, elas têm muito mais habilidade de lidar com a tragédia, de lidar com o caos. Por quê? Porque a esperança, ela faz a alma forte. A desesperança enfraquece a alma. Então ela vai saber lidar com aquilo que chega até ela. Não, até um certo limite, né, pastora? Eu sofro mais até quando? Até quando? Qual intensidade? Porque né? a esperança, ela tem uma voz muito ativa dentro da alma. É uma das virtudes que você viu, a fé, a esperança e o amor. É uma das virtudes mais importantes, que são bases e raízes. Então, quando você tem esperança, você tem fundamento, você atrai outras coisas. Você atrai a alegria, você atrai o ânimo, você atrai a presteza, você atrai a determinação, a voluntariedade. Então a esperança, ela funciona dentro de você como uma combustão, ela te dá força, ela te dá habilidade. Sim, e é por isso que a senhora diz que então ela é muito mais força do que a alegria, né? Do que ela é muito mais força, muito porque mais então forte. Eu não deixo de passar pelos meus sofrimentos, mas ele tem um limite dentro de mim. Ele tem um limite onde eu não me entrego, porque a esperança, ela é como a paz, ela é conservadora, ela é protetora. Esses 3 bases que o apóstolo Paulo fala sobre a fé, sobre o amor e sobre a esperança, são bases anímicas para a alma, que nós precisamos ter. Por quê? Porque essas 3 virtudes, elas trabalham dentro da nossa alma, trazendo o quê? Um contexto de preservação. Elas lutam para a preservação da Pastora, alma. falando de limitação, então assim, o sofrimento, ele é assim, dependendo da forma como o ser humano lida com ele, ele é muito perigoso, né? Muito perigoso. E as pessoas estão acostumadas a sofrer, algumas pessoas, né? Eles já lidam isso como característica da personalidade, uma coisa natural, né, pastor? Uma coisa para algumas pessoas sofrer é natural. E o contexto de tristeza é natural e o contexto de desesperança é natural. As complexidades da alma, fatores que aconteceram, unida ao tempo, piora o estado e resulta em uma desesperança mais aguda. Então, todos nós temos complexidades, todos nós, né? Então, essas complexidades, com o tempo, quando não são tratadas, né, complexo de inferioridade, baixa autoestima, deficiência de autointerpretação, todas essas complexidades, quando elas não são tratadas, elas se tornam mais profundas, mais agudas e elas vão atrair cada vez mais desesperança, porque o tempo vai passando e elas vão ficando mais agudas, mais profundas. Pastora, falando em complexidades, a senhora falou em tempo. É possível que uma pessoa esteja ali passando por um problema, como a senhora citou alguns, e aí aquilo demora muito para que ela tenha um avanço naquilo. Então, é recomendado que ela, então, deixe um pouco aquilo, para que depois ela volte para ter condições de mexer, ou ela tem que insistir? Porque a senhora fala em tempo. Às vezes as pessoas demoram muito. Muzi, quando eu como alguma coisa que me faz mal, o meu corpo realmente reage ou eu tenho vômito ou diarreia. Por quê? Porque o meu corpo quer tirar aquilo de dentro de mim, né? Então, quanto mais rápido nós trabalharmos para nos livrarmos das indisposições da alma, melhor. Entende? Então, quanto mais rápido eu trabalhar para me livrar das complexidades, para eu poder entender, compreender, melhor para mim. Porque se eu unir as minhas complexidades ao tempo, eu fico cada vez mais uma pessoa desesperançosa. Entendeu?
E isso vai minar com certeza toda a minha força. E né? tudo que entra dentro de uma pessoa desesperançosa é engolido, é tragado. Entende? Porque a desesperança é muito forte. Bom, ela pode se esconder atrás de uma face de um temperamento. Às vezes as pessoas dizem, mas é meu temperamento, ficar mais escanteado, é meu temperamento, ser mais tímido. Ela pode muito bem, Muzi, se esconder atrás de uma face de temperamento. Então a pessoa é desesperançosa e ela acha que isso tem a ver com o temperamento dela. Não, isso aí é meu. Isso aí, não, é porque eu não sou assim, sabe? Uma pessoa tão atirada. Eu não sou uma. Então ela vai acreditando nessas desculpas e ela vai alimentando aquela desesperança. Houve uma dela. época que se falavam muito nesses temperamentos, né? Os melancólicos, e as pessoas se declaravam, eu sou melancólico. Isso é triste, e tal, né? A senhora se lembra? Lembro, tempo atrás lembro, falava-se muito sobre isso e as pessoas tinham orgulho de dizer, né? Eu sou melancólico, né? Tudo pra mim eu sou fleumático, eu sou fleumático, eu sou sanguíneo, isso. E aí então se assumiu um pouco isso, né, pastora? Assumia-se esse estudo de comportamento como se fosse uma coisa natural. E nós somos seres humanos que precisamos estar buscando mudança em todo o tempo, né? Precisamos alcançar a perfeição de Cristo. Isso dentro de nós. Bom, ela pode se esconder atrás de uma faceta do comportamento, do temperamento. Isso é muito ruim porque a pessoa não identifica. Eu sou uma pessoa desesperançosa? Não. Eu sou uma pessoa que eu tenho um temperamento mais pacato, eu tenho um temperamento mais escondido, eu sou uma pessoa que eu sou mais oculta, mas não, é uma pessoa desesperançosa. Então vamos lá, vamos falar de algum sintoma. Sintoma da desesperança, descontentamento, né? É aquele descontentamento contínuo, grave e crônico, em todo o tempo, né? Então, existe um peso sobre os ombros da pessoa e existe uma conotação que ela apresenta e que as pessoas percebem, né? As pessoas percebem, porque as pessoas nos interpretam. Nós, como eu disse, exalamos cheiro, nós damos sinais, nós somos pessoas que somos interpretadas. Então a desesperança é algo que existe na criança, no adolescente e no adulto. Entende? Então, o descontentamento, a falta de sistema de valorização, né? Então, se você tem esperança, você tem um sistema de valorização aguçado. Você sabe tudo aquilo que custou para Deus, tudo aquilo que custou para o céu, para que você pudesse usufruir daquilo. Sim, ontem nós ouvimos isso muito na palavra, né, pastora, sobre os privilégios que nós temos vindos da parte de Deus para que a gente possa viver, né? E a gente não se atenta a eles hoje em dia, né? Pequenas coisas, né, pastora, que custa muito, né? Custa muito para o céu. Então, o desesperançoso, Muzi, ele tem um descontentamento crônico. Para ele ficar contente, é necessário acontecer coisas inusitadas. Sempre tem que estar acontecendo alguma coisa. E olhe lá. As considerações verbais sinalizam o estado da alma, né? O que são considerações verbais? Tudo acontece comigo mesmo. O que mais que nós poderíamos dizer? É sempre assim. É sempre assim, eu sabia que não ia dar certo, né? Então, essas eu acho que isso aí não vai dar certo, não. É o pessimista, pastor? Eu acho que isso aí não vai dar certo. Então, a pessoa não sabe, mas existe dentro dela uma desesperança, algo que frustrou, que machucou, e ela precisa ser curada. Ela precisa ser curada para se livrar dessa enfermidade maligna que existe dentro dela. Porque se a esperança ela é benigna e vem de Deus, a desesperança é maligna, é o acúmulo de complexidades, de acontecimentos, de situações que não foram digeridos e que está ali dentro, fomentando sentimentos e situações. Então existe conotações verbais, considerações verbais que você identifica uma pessoa desesperançosa. Outra coisa, o que difere um esperançoso de uma pessoa desesperançosa? O desesperançoso parte do quê? Do descontentamento. O esperançoso parte do contentamento. Vamos repetir? O que difere o desesperançoso do esperançoso?
A pessoa que é esperançosa, que tem esperança, ela parte do contentamento. Não, mas não foi tão ruim assim. Olha isso aqui, ó, isso aqui vai dar para arrumar. Olha isso aqui, dá para partir daqui. O esperançoso, ele enxerga as coisas, ele consegue enxergar obras com mãos em obras, e ele consegue encontrar recursos onde o desesperançoso não vê. O desesperançoso parte do descontentamento, o esperançoso parte do contentamento. Essa é a grande diferença, né? Então, quem eu sou? Eu sempre parto do descontentamento. Sempre eu vou começar uma coisa, sempre é um ponto negativo, sempre eu olho, agora, eu sou uma pessoa contente, eu sou uma pessoa que parte do contentamento, eu parto do assertivo. Não estou fazendo uma apologia ao pensamento positivo e nem às pessoas alienadas, mas eu estou falando da realidade, dessa segurança que a gente tem, não, eu vou dar conta, não vai dar certo, vai funcionar, entende? Dentro, claro, de uma realidade proposta e não de uma coisa obsoleta, né? Obviamente. Bom, desenvolve-se um comportamento. Então, eu vou falar uma palavra aqui agora, inauspicioso. É uma palavra muito interessante, significa uma pessoa negativa. Uma pessoa que sempre está desanimada. Uma pessoa inauspiciosa é uma pessoa que tem sempre prostrada, tudo cansa. Você já viu? Hoje em dia, Musa, é muito interessante, até para você que tem pai, que é pai de adolescente, os adolescentes estão sem esperança. Por quê? Grande parte da culpa dos adolescentes estarem sem esperança é o desgaste emocional que eles estão tendo na mídia. O relacionamento deles com a internet, com a mídia, com esse universo paralelo que lhes oferecem muitas informações e muitas emoções paralelas, tem contribuído demasiadamente para eles estar desesperançosos. E aí o que acontece? Ele se torna uma pessoa negativa, uma pessoa oprimida, uma pessoa desanimada, dorme demais, não tem ânimo para trabalhar, não tem ânimo para estudar, não tem ânimo. Quando você percebe um adolescente assim, ele está enfermo, ele está sem esperança. Grande parte é esse convívio do adolescente com esse universo paralelo, né? Nós não vamos falar sobre isso, porque isso aí demora muito tempo, mas esse convívio dele com esse universo paralelo, com todas as opiniões, né, que vinculam, todas as informações, dá a ele uma falsa ideia de vida, dá a ele uma fuga. Então ele não se atém. Quando ele entra dentro da realidade, trabalho, tarefas de casa, tarefas de escola, ele entra naquele desânimo. Com a realidade. Porque a mente já voou, a mente já visitou, a mente, a emoção, e aí ele entra na realidade, né? Então é muito complexo isso. Bom, vamos falar de algumas características das pessoas que são desesperançosas. As características de uma pessoa desesperançosa, geralmente, Musa, ela é guiada, a primeira característica que eu coloquei, ela é guiada pelo externo. O externo tem muita afetação à alma dela. Então, tudo aquilo que é inseguro, tudo aquilo que traz uma impressão de insegurança, tudo aquilo que dá medo, tudo aquilo que o esperançoso não. O esperançoso é guiado por fundamentos internos. Ele sabe que sempre deu certo, que Deus sempre esteve com ele, vai dar certo, vai funcionar. Agora o desesperançoso não. Quando o externo abala, ele já entra em pânico, né? Outra característica, a sensação de infelicidade. É inconsciente, mas existe, né? Então a pessoa ela tem aquela infelicidade crônica. Você percebe quando uma pessoa é infeliz, né? Por mais que ela sorria, por mais que ela participe de coisas, você percebe que a infelicidade é uma coisa que tem cheiro, né? Então você percebe quando a pessoa ela não é feliz. Ela até participa de sorrisos, de gargalhadas e de brincadeira, mas você percebe que a conotação principal dela ali é a infelicidade. E a infelicidade é inconsciente no desesperançoso, mas é real. Outra coisa, o vigor, ele fica afetado em diversas situações variadas. Então ele perde o vigor com muita facilidade. Geralmente os desesperançosos, Muzi, eles têm um gás e uma euforia muito passageira. E toda a força deles se baseia nisso, em motivação alheia,
ou em projetos primários, iniciações, ele não tem força para trazer continuidade. Desencoraja-se facilmente, deu errado, ele não vai procurar solução. Ele simplesmente diz, não era para mim, não era para dar certo, não podia dar certo. Então eu queria que você identificasse se seus filhos têm essa enfermidade, porque isso é uma enfermidade. E se você tem essa enfermidade, por quê? Porque o Evangelho traz a cura, a comunhão com Deus traz a cura dessas complexidades que com o tempo desenvolveram e criaram essa desesperança em você. Outra coisa que desenvolve muito rápido, todos nós temos ansiedade, Muzi, todos nós. Ansiedade é uma enfermidade que nós herdamos da queda. Mas no desesperançoso, a ansiedade é mais frequente e dominante, tá? Então, ela é muito mais frequente e ela é muito avassaladora, né? Então, quando o desesperançoso ele está em uma crise de ansiedade, essa ansiedade ela não tem limites, ela não tem controle, então ela sai engolindo tudo, ela sai dominando tudo, ela sai passando por cima de tudo. Então a ansiedade é muito comum no desesperançoso. O comodismo também é presente, porque ele não vê razão, né, para correr risco. Não, vou correr risco, eu vou arriscar, Claro que todo o risco que a gente corre na vida, em todo o tempo, tudo que a gente faz deve ser muito embasado em estrutura. Eu vou arriscar-me em uma situação, mas eu preciso ter pelo menos uma base de estrutura para correr esse risco. Mas o desesperançoso, mesmo que ele tenha a base, você diz, não, vai dar certo. E se não der? Bom, se não der, você vai ter esse prejuízo aqui. Nesse prejuízo, nós vamos ter 3 opções de efeito, né? Vamos fazer isso, ou então vamos fazer... Não, isso não é para mim, isso eu não quero, isso não dá certo. Então o desesperançoso, ele tem muito disso de ter medo, né? A senhora falou a palavra certa, não é dar certo, vai funcionar, né, pastora? Porque de uma forma ou de outra vai funcionar para algo, né? Algum objetivo. Vai funcionar. Nós vamos chegar em algum lugar, como a senhora diz, né? Deus está no controle de todas as coisas, ele conduz e usa todas as coisas, né, que acontecem na nossa vida, né? Então acho que o desesperançoso ele quer muito acertar, pastora, para que ele sinta essa esperança. Mas por que ele necessita, Muzi, de acertar e que dê certo? Porque ele conhece a estrutura dele. Ele sabe que ele não tem uma estrutura para uma condição negativa, né? Então, às vezes, ele se recusa em correr risco, ele se recusa em apostar, ele se recusa em investir. Por quê? Porque ele conhece a estrutura dele. Ele sabe que ele não dá conta de mais uma situação negativa. Então, funciona mais ou menos com uma ação protetiva, como se ele estivesse se protegendo. Entende? Entendi. É uma ação como se ele estivesse se protegendo. Uma coisa muito interessante que eu quero falar para você e conversar com você, Muzi, que a desesperança, ela não é uma disposição de ânimo apenas. Aí você é uma pessoa desesperançosa, você vai num terapeuta e o terapeuta começa a injetar em você motivação. Começa a injetar em você ânimo. Peraí, o ânimo não se injeta, motivação não se injeta, motivação se cria dentro da gente. Então, a desesperança é uma enfermidade, não é uma questão de falta de motivação. Não é uma questão de falta de ânimo apenas. A desesperança é uma enfermidade da alma, que ela aconteceu por meio de uma frustração ou frustrações que vieram do passado, acumulativa. A desesperança é tão forte que ela destruiu o ânimo, ela destruiu a autoestima, ela foi destruindo. Então, existem pessoas que tratam pessoas desesperançosas com motivadores, com motivações, né? Com remédios antidepressivos. Não sou contra, não, existem alguns casos, sou a favor, mas assim, não é só isso, é uma enfermidade que precisa ser tratada, moça. A senhora disse uma frase em outra oportunidade, que a desesperança é o êxito da tristeza na alma, né? Isso, é a vitória da tristeza da alma, é o êxito da tristeza. Então a tristeza ganhou, a tristeza funcionou, então isso é muito ruim. Não é uma disposição de ânimo que se resolve com encorajamento, tem que ser tratado.
A desesperança tem que ser tratada. E você que tem uma pessoa desesperançosa na sua casa, você precisa identificá-la. Por quê? Porque daí para o passo de uma depressão, porque daí para um síndrome do pânico, isso aí é rapidinho, entende? E uma pessoa desesperançosa, quando ela entra na depressão, Muse, é crônico, é muito difícil de sair. Então nós precisamos cuidar das pessoas, identifique as pessoas desesperançosas, não as cobre muito, porque existem pessoas, Muse, que elas têm uma mania de querer esticar os outros igual um elástico. Não, você vai fazer, você tem que fazer, você tem, com essa terapia forçosa. Não, tudo bem que nós precisamos aprender com delicadeza, criar um exercício forçoso, que as pessoas vão dando conta, mas isso é com muita habilidade, porque senão você arrebenta as pessoas, né? Não, você tem que, calma, vamos lá, vamos analisar, vamos criar um outro método, uma outra maneira, vamos fazer de um outro jeito para funcionar. Até porque ela não vai ter a sua dinâmica, né, pastora? Cada um tem a sua, cada né? um tem a sua, cada um tem o seu tempo, Música, cada um tem a sua maneira de funcionar. Isso precisa ser respeitado. Isso precisa ser respeitado. Bom, vamos falar agora sobre a cura da desesperança. Vamos falar assim, superficialmente, claro, né? Primeiro você precisa ter consciência desse grilhão. Você precisa identificá-la dentro de você. Eu dei algumas características, né? Coloquei para você alguns parâmetros. E você precisa identificar, porque é um grilhão. Então você precisa identificar essa enfermidade. Você precisa entender que a desesperança é um produto final de um conflito que existiu dentro de você, de uma frustração que existiu dentro de você, que você foi vítima, que você não teve condições de se defender. Então aconteceu quando você foi vitimizado por uma situação. Então você precisa descobrir que conflito foi esse. Você descobrir que frustração, que trauma, o que te negaram, o que te fizeram e começar a resolver isso você e Deus. Tá? Foi uma separação de pais, foi um ato violento, foi um estupro, foi o que foi que aconteceu com você que trouxe esse trauma dentro do seu coração? Foi uma rejeição, foi um abandono? Então você precisa identificar. Pastora, mas foram muitas coisas. Eu sei que nós somos colecionadores de tragédias, vamos dizer assim, né? De abandono, de rejeição, de nãos, enfim. Mas aconteceu algo lá atrás que desencadeou esse vício, essa enfermidade, esse vínculo da desesperança. Então você precisa identificar. Identificar frustrações de coisas que você busca. Então vamos lá. De que maneira, nós estamos falando da cura, de que maneira eu busco algo? Eu busco com euforia? Eu busco com cobiça? Eu busco sem preparo? Eu busco sem logística? Eu busco sem racional? Porque geralmente o desesperançoso, quando ele busca alguma coisa, ele não busca com base, ele não busca com histórico, ele não busca com reservas. Então, começar a analisar as suas buscas, as suas procuras, se elas são ilusórias, de que maneira elas são. Outra coisa, procura trazer de volta o eixo, o centro da gravidade em você mesmo. Porque a desesperança, ela cria um desapreço por si. Então, procura trazer de volta o centro de gravidade, né? Não estou falando aqui sobre antropoformismo, sobre idolatria humana, nada disso. Estou falando sobre o que é trazer o centro de gravidade para ti mesmo. Entender que você é responsável pelas suas ações, que você é uma pessoa que pode se ajudar, que você é uma pessoa que pode se entender, você é uma pessoa que Deus te deu recursos. Então traga, não terceirize, não ache que as pessoas irão, não. Você precisa trazer e devolver para ti mesmo o centro de gravidade. Outra coisa, afetação profunda. Muito cuidado. Procure uma blindagem adequada para que não exista uma afetação profunda nos acontecimentos. Se você vai com muita sede ao pote,
Já dizia o ditado, é perigoso morrer afogado. Então, muito cuidado com a sua intensidade, com o seu envolvimento com as coisas. Muito cuidado, porque quanto muito intenso você for, maior será a frustração. Então, é necessário tomar cuidado com essas afetações profundas. E principalmente entender que nós temos condição de sair disso, né, pastora? Todos temos, né? Nós só precisamos lutar contra isso. Hoje nós aprendemos aqui uma informação importantíssima entre tantas informações que a pastora tem nos trazido. Mas hoje você ouvir que a esperança é uma virtude e que ela é base para nossa alma e é protetora. Então nós não podemos abrir mão dessa virtude. Nós precisamos lutar por ela. Se você hoje se viu em alguma característica dessa de desesperança, não desista. Não desista. Nós temos como sair disso, nós podemos fazer isso e tudo Deus já colocou dentro de nós para que a gente conseguisse dar essa volta por cima, né, pastora? Fazer esse levante, olhar para o céu, para onde vem o nosso socorro e buscar essa ajuda em Deus. Ele vai te ajudar, Ele vai nos ajudar. Não desista. Vamos fazer uma oração, pastora? Vamos. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha socorrer todas as pessoas que estão, ó Deus, de uma maneira crônica, enferma, que estão envolvidas pela desesperança, que não vê mais sentido, que força todos os dias para fazer o seu cotidiano, para cumprir as suas obrigações. Pai, eu te peço em nome de Jesus, venha trazer socorro, venha, Senhor, libertar essa alma, venha dar, ó Deus, a este racional condições para que essa pessoa se levante e acredite que no Evangelho existe abundância de esperança, Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, socorra os depressivos, os aflitos, os desesperançosos, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo Sala da Alma.